Função cetona é aquela que apresenta o C-dupla-O, que é o grupo funcional. Esse C-dupla-O é chamado de carbonila e ela vem ligada diretamente a dois radicais derivados de hidrocarbonetos. Por que eu coloquei R e R'? Porque não necessariamente a quantidade de átomos de carbono de um lado será igual à do outro. No caso aqui, foi indicado esse composto, aonde um lado é igual ao do outro. Então, significa dizer o quê? Primeiramente, esse composto é a acetona mais simples que existe. Porque para ser cetona é necessário que a carbonila seja um carbono secundário. Então, essa carbonila apresenta um oxigênio, mas esse oxigênio não está na forma de hidroxila. Então, isso significa dizer que a molécula é polar, mas a ligação que elas fazem entre si são do tipo de polo-dipolo. Aí vem, por que eu falei entre si? Porque as cetonas com a água fazem pontes de hidrogênio. Se ela com a água faz pontes de hidrogênio, significa que as cetonas são compostos solúveis em meio aquoso. Se vocês verificarem, então aqui vieram dois exemplos de quinonas. O que são quinonas? São dicetonas. O que são dicetonas? Cetonas que apresentam duas carbonilas e elas são formadas por oxidação de compostos aromáticos. Então, nesse primeiro exemplo aqui, ficou um simples, mas com as duas carbonilas, que estão, nesse caso, em que posição? Na para. Então, ele é chamado de para-benzoquinona. Lembrando que só é quinona se for derivado de anel aromático, tá certo? Nesse caso aqui, é a antraquinona. Para que serve essa de cima? Ela é utilizada na revelação de fotografias e essa daqui é utilizada na fabricação de corantes, certo? Nós vamos indicar agora a nomenclatura das cetonas. Então, como é que essa nomenclatura acontece? Ela acontece de duas maneiras, a oficial e a usual. Lembrando que a oficial é para qualquer composto e a usual nem sempre o composto comporta a nomenclatura usual, certo? Então, como é que é a oficial? A oficial, nós vamos indicar o prefixo, que é a quantidade de carbonos, o tipo de ligação que acontece e o sufixo ona, que é característica da função cetona. Na usual, nós vamos separar a carbonila, que é o C-dupla-O, e indicar o menor radical e o maior radical. Ao maior radical, nós vamos acrescentar o sufixo cetona. Então, como é que vai ficar nesse primeiro aqui? Então, na oficial, quantos carbonos eu tenho? São 3. Então, o prefixo prop. Ligação simples, an, e o sufixo ona, a nomenclatura fica propanona. Agora, se eu fosse indicar a nomenclatura usual, como é que ficaria? Eu separo o C-dupla-O, que é a cetona. De um lado, nesse caso, será igual ao do outro. Então, esse é um radical metil, esse é radical metil, então fica dimetil, e eu indico o sufixo, cetona. Então, fica dimetil cetona. Esse composto, comercialmente, ele é conhecido como acetona. No meu segundo exemplo, o que eu tenho aqui? Então, eu tenho vários carbonos e a hidroxila deslocada para a esquerda. Então, a numeração é feita da esquerda para a direita. Então, esse é o carbono 1, esse vai ser o 2
esse 3, o 4 e o 5. Então, eu vou indicar a localização do grupo funcional. Nós vimos que ele está no carbono 2. Então, eu indico a posição, que é o 2, 5 carbonos, pente, ligação simples entre eles, an, e o sufixo ona. Então, o nome fica 2-pentanona. Na nomenclatura usual, então eu vou separar o C dupla O. Ficou um radical menor de um lado, que é o radical metil. Desse lado ficou o radical maior, com 3 carbonos, que é o propil. E eu vou acrescentar o cetona no maior radical. Então, como é que vai ficar o nome? Metil, propil, cetona. Ok? E no último exemplo, o que eu tenho aqui? Uma cadeia que é ramificada e que apresenta 2 grupos funcionais. E eles estão deslocados mais para a direita. Então, vou numerar da direita para a esquerda. Então, esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5. Primeira coisa que eu faço é indicar a localização do radical. Esse é o radical metil, ele está ligado ao carbono 4. Então, fica 4 metil. Eu agora vou indicar a localização dos grupos funcionais. Um está no carbono 2 e o outro no 3. Então, coloco 2,3. E eu agora vou indicar a cadeia principal. São quantos carbonos? São 5. Então, coloco o pente, ligação simples, an. Aí vem um grupo funcional, ona. 2 grupos funcionais, diona. Para não ficar consoante com consoante, eu coloco a vogal de ligação O e o diona. E qual vai ser a nomenclatura usual? Não comporta nomenclatura usual, certo? Lembrando o que eu disse anteriormente. Qualquer composto orgânico, independente de sua função orgânica, vai apresentar nomenclatura oficial, sempre, porque ela é feita em cima de regras. Mas nem todo composto orgânico apresenta nomenclatura usual ou comercial.